Ao encontrar Honório na cafeteria, Branca lhe dá um beijão apaixonado. Constanza presencia a cena e fica atônita. Honório se afasta de Branca e pede que ela se sente. Branca sugere que eles subam para o quarto do hotel, mas Honório, irritado, deixa claro que não aguenta mais a presença dela. Branca insiste que ele está louco para ficar com ela, mas ele nega e afirma que desconfia de que foi ela quem adulterou sua bebida naquela noite para que ele não se lembrasse de nada. Enquanto Constanza continua observando de longe, Honório confronta Branca, revelando que descobriu que ela nunca esteve na China, seu pai está vivo e ela não é especialista em exportações. Ele não entende por que ela mentiu, mas afirma que tudo chegou ao fim. Constanza, muito abalada, vai embora. Honório avisa Branca que não se importa com o que ela faça ou diga, preferindo qualquer outra situação a continuar preso em seus jogos. Constanza entra em seu carro claramente perturbada. Enquanto isso, os convidados começam a chegar à festa na fazenda de Augusto. O padre Severino explica que a cerimônia é uma tradição em que o agricultor entrega ao enólogo o fruto da videira para ser transformado em vinho. Nesse evento, Jerônimo, sua esposa, sua família e todos os trabalhadores da Bonita entregam simbolicamente as uvas a Augusto, que será responsável pela criação de um vinho com um toque único. Renata e Jerônimo fazem a entrega simbólica dos cachos de uva e Augusto convida os presentes a um passeio pela fazenda, parte da rota do vinho. Ele mostra o processo completo desde a plantação das uvas até o engarrafamento do vinho. Enquanto isso, Andrezinho é levado para a sala de cirurgia e Dona Carla entrega a ele uma imagem da Virgem enviada por Regina para protegê-lo durante a operação. O menino tranquiliza a mãe, dizendo que tudo ficará bem e pede que Isidro cuide dela enquanto ele está na cirurgia. Matias pergunta a Augusto se é verdade que Renata sofreu um acidente e que ele salvou sua vida, além de questionar se ela estava morando na fazenda desde então. Augusto se nega a mentir para Matias, e Matias conclui que Renata estava ali porque seu casamento com Jerônimo era uma mentira. Augusto pergunta o que a intuição de Matias lhe diz sobre isso. Manuela percebe que Lázaro está triste e pergunta se é por causa de Carina. Ele confirma dizendo que está desiludido com ela e com outras questões, sem saber o que esperar das pessoas. Manuela observa que ficar desanimado não vai ajudá-lo, e Lázaro questiona se Hilário, filho de Manuela, poderia arranjar um emprego para ele do outro lado da fronteira. Surpresa, Manuela lembra que Lázaro nunca quis sair daquelas terras onde vive. Ele admite que ama seu país e sua terra, mas não está feliz com a vida que leva. Manuela então pergunta sobre sua carreira de engenheiro agrônomo e ele responde que seus sonhos e estudos nunca serão abandonados, mas precisam ser adiados por um tempo. Lázaro desabafa, dizendo que sempre quis encontrar uma mulher que o amasse e com quem pudesse ter filhos, mas não conseguiu isso. Manuela ressalta que ele criou ilusões de que Carina deixaria o marido por ele e que a distância física não resolverá seu problema, pois seu coração ainda pertence a Carina. Lázaro propõe que se Hilário conseguir um emprego para ele, será um sinal de que Deus quer que ele deixe aquelas terras, senão ele aceitará que deve continuar onde está. Na sala de esgrima, Augusto desafia Jerônimo para um duelo e Jerônimo aceita. Enquanto isso, Matilde sofre em silêncio pelo amor que sente por Jerônimo, lembrando-se de que ele jurou se vingar da tal Bonita. Todos acompanham a disputa entre Jerônimo e Augusto, quando Matias decide desafiar Jerônimo também. No entanto, Matias luta com seriedade excessiva, levando Jerônimo a comentar que ele está esquecendo o espírito esportivo. Matias derruba Jerônimo, deixando todos apreensivos. Renata grita para que Matias pare, mas ele ameaça Jerônimo com a espada. Gonçalo intervém, retirando a arma de Matias e perguntando o que está acontecendo com ele. Renata corre para socorrer Jerônimo, enquanto Adriana repreende Matias, dizendo que ele quase matou o adversário. Tentando acalmar os ânimos, Augusto declara que tudo não passa de um jogo e convida a todos para um grande banquete. Jerônimo comenta com Renata que nunca viu Matias tão irritado e ela decide falar com ele. Quando Renata confronta Matias, ele revela que já sabe que o casamento dela é uma farsa e que Jerônimo está longe de ser o que ela esperava. Jerônimo acompanha a discussão à distância e Renata reafirma a Matias que ama Jerônimo. Matias então a questiona sobre por que ela deixou a Bonita e finge estar feliz com o marido quando isso não é verdade.
Ele também a acusa de esconder o acidente que sofreu e o fato de que Augusto a encontrou e a levou para viver na fazenda. Renata explica que quando Augusto a resgatou, ele a levou para a Cruz do Amor e ela não pôde voltar para casa porque estava imobilizada. Matias insiste que ela deve admitir que seu casamento é um fracasso e atribui a culpa a Jerônimo, afirmando que ele nunca foi honesto com ela. Renata exige que Matias revele tudo o que sabe. Enquanto isso, Gonçalo, envergonhado pelo incidente, pede desculpas a Augusto e sugere que o melhor seria partirem. Augusto tenta minimizar a situação, dizendo que foi apenas o calor de uma disputa sem maiores consequências. Gonçalo, contudo, não está tão seguro, já que Matias continua apaixonado por Renata. Augusto se lembra de quando conheceu Renata, que na época era namorada de Matias. Gonçalo revela que Matias está noivo de Roberta, irmã de Renata, e que eles esperam um filho, o que elimina qualquer chance de Matias com Renata. Renata acusa Matias de ser rápido em julgar os outros, lembrando que ele dormiu com sua irmã, enquanto dizia que a amava. Matias admite que estar com Roberta foi seu maior erro, mas Renata ressalta que esse erro teve consequências irreversíveis. Mesmo assim, Matias sugere que se Renata não é feliz com Jerônimo, eles poderiam fugir juntos para longe de tudo e de todos. Surpresa, Renata pergunta se ele perdeu o juízo, deixando claro que, em primeiro lugar, jamais faria isso com sua irmã, e em segundo, que ama Jerônimo, declarando que ele é o amor de sua vida. Jerônimo, ao ouvir isso, sente-se satisfeito. Gonçalo recebe uma ligação de Roberta, que informa que Josefina teve um ataque de pânico, mas está dormindo e não poderá falar com ele. Roberta reconhece a voz de Renata chamando por Gonçalo e descobre que ele está na fazenda. Jerônimo questiona Matias sobre o pedido para Renata fugir com ele, revelando que ouviu toda a conversa. Matias afirma que Jerônimo prometeu fazer Renata feliz, mas a enganou. Jerônimo responde que Matias ficará surpreso ao saber quem realmente foi enganado. Matias, defendendo Renata, ameaça contar a verdade sobre Roberta e Jerônimo. Jerônimo pergunta a que verdade Matias se refere, mas Matias o acusa de cinismo, mantendo a esperança de que Renata admita que sua vida ao lado dele é um tormento e retorne à família. Roberta repreende Gonçalo por ele e Matias terem enganado ela e sua mãe, mentindo sobre uma viagem de negócios para visitar Renata. Gonçalo explica que isso era importante para ambos, mas garante que voltarão hoje. Preocupada, Roberta teme que Matias revele sobre o suposto bebê que espera de Jerônimo. Gonçalo avisa Renata que, pela saúde de Josefina e pelos recentes desentendimentos entre Jerônimo e Matias, o melhor é retornarem à capital. Ele pede que Renata não os acompanhe até o aeroporto para evitar mais rumores. Gonçalo afirma que parte tranquilo, sabendo que a vida dela com Jerônimo está estável. Jerônimo, por sua vez, diz que se estão partindo por causa do desentendimento, não precisam ir, pois nada de grave ocorreu e todos são bem-vindos à fazenda. Gonçalo, porém, ressalta que Renata explicará a situação melhor. Antes de sair, ele destaca sua confiança em Jerônimo e pede que continue cuidando de Renata. Ele expressa o desejo de que logo recebam a notícia de um netinho. Constanza tenta se recompor no carro, enquanto Branca chega à empresa, enganando o segurança ao dizer que vai trabalhar em pleno fim de semana. Ela invade a sala de Honório com um pendrive, afirmando que ele implorará para que voltem. Ao voltar para casa, Honório não encontra Constanza e liga para Marco, pedindo que na segunda-feira deixe os papéis de demissão de Branca em sua sala. Enquanto aguardam a cirurgia de Andrezinho, Isidro e Inês rezam pela saúde do filho. Isidro diz a Inês que desde que a viu sabia que ela seria a esposa perfeita e a mãe ideal, destacando que ela é tudo o que ele sempre quis em uma mulher. Inês, emocionada, se considera sortuda por ter Isidro e Andrezinho. Isidro a tranquiliza, garantindo que superarão essa situação e que aconteça o que acontecer, jamais desistirão. Constanza visita Regina no hospital e se coloca à disposição para ajudar. Carla pergunta como ela soube do ocorrido e Constanza responde que Gonçalo a informou. Seu irmão está na fazenda com Renata e Jerônimo e soube através de Jerônimo. Carla admite que esqueceu de contar a Regina que Jerônimo havia ligado e conversado com Inês. Constanza pergunta o que elas sabem sobre a mulher que tentou matar Regina. Matias desabafa com Gonçalo, afirmando que não se importa se Roberta ficou chateada por ele estar na fazenda, pois ele está furioso. Gonçalo pede que Matias explique seu comportamento agressivo, especialmente em relação a Jerônimo e sua futura esposa.
Matias revela que está irritado com Jerônimo, Renata, Roberta e com o mundo. Gonçalo aconselha Matias a identificar suas insatisfações e resolver suas questões de forma diferente. Ele ressalta que se Matias não pode ser feliz, pelo menos deve permitir que os outros sejam. Matias afirma que só seria feliz se estivesse prestes a se casar com Renata em vez de Roberta. Gonçalo pede que Matias mantenha a distância de Renata e Jerônimo e admite que foi um erro tê-lo trazido. Adriana questiona Renata sobre por que não contou toda a verdade a Matias. Renata explica que Matias queria deixar Roberta e seu filho por uma remota chance com ela, o que ela não pode permitir. Adriana entende a reação de Matias durante a esgrima, mas não compreende como ele soube sobre os problemas entre Renata e Jerônimo. Renata se pergunta se Carlos teria contado algo, mas Adriana afirma que não foi ele. Matilde fica decepcionada ao descobrir que Renata não irá com Matias e Gonçalo. Adriana e Renata perguntam a Carina quem na fazenda poderia ter interesse em separar Renata de Jerônimo. Renata suspeita de um pequeno inimigo na Bonita. Carina acredita que Renata não tem inimigos, elogiando Lázaro e Manuela e descrevendo Matilde como uma mulher de bom coração, apesar de seu gênio forte. Ela menciona que Matilde tem ciúmes de Renata e uma paixão platônica por Jerônimo. Adriana acredita que Matilde fofocou para Matias. Carina não entende do que estão falando, mas pede que se Matilde cometeu alguma indiscrição, Renata não se incomode. Ela explica que Matilde é leal a qualquer um que machucasse seus patrões, como Rafael e agora Jerônimo, ela toma como algo pessoal. Carlos comenta com Jerônimo que essa era a oportunidade para Renata ir embora com a família, mas isso não aconteceu. Jerônimo admite que não entende o porquê e pergunta se Renata o ama de verdade. Ele sente que o amor dela é sincero quando estão juntos. Carlos questiona o que acontecerá agora, se Renata voltará para a Cruz do Amor ou permanecerá na Bonita. Augusto lembra de ter visto o nome de Roberta e Rafael em uma árvore e pergunta a Álvaro se a namorada de Rafael se chamava Roberta Monterrubio. Álvaro reconhece que Rafael pode ter comentado sobre isso, mas não prestou atenção. Augusto pede que Álvaro descubra se a mulher com que Rafael iria se casar se chamava Roberta ou se ele teve outra namorada com esse nome. Álvaro planeja pedir a Carina para fazer essa investigação para que ninguém saiba que estão tentando descobrir essa informação. Augusto quer a resposta o mais rápido possível. Enquanto isso, Aurora pergunta a Renata se ela vai voltar para a Cruz do Amor. Renata tranquiliza, afirmando que não será um obstáculo na relação de Aurora com Augusto. Aurora diz que vai solicitar que busquem o restante das roupas de Renata que ficaram na fazenda, pois Augusto tinha certeza de que ela retornaria assim que sua família partisse. Renata garante que irá buscar suas coisas imediatamente.